aqui para ser claro. Tem que ser por aí. Então, obrigado. A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o Senhor, toda a terra. Vamos curvar nossas cabeças, vamos iniciar o nosso culto de adoração a Deus, como fazemos sempre em cada culto, sempre em adoração, sempre adorando aquele que é digno do nosso culto, nosso louvor, aquele que é digno de toda honra, toda glória. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar a Deus. Santo Deus, bendito seja teu santo e excelso nome. A honra, a glória, a força e o poder pertencem a ti. Tu estás assentado no trono de glória e governa todas as coisas, ante a tua soberania. Tu és o Deus da glória. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Deus vivo, verdadeiro. Tu és o Deus santo. Tu és o Deus dos exércitos. Tu és o Deus de toda a glória. Assim nós nos prostramos na tua presença. E se assim falamos diante de ti, é pelos méritos de Cristo Jesus. Também pelos ricos ensinamentos do Santo Espírito, o nosso Consolador. Bendito seja o teu nome, oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus, texto bíblico dos Salmos, o Salmo 19. Salmo 19, vamos observar texto. 4 versículos apenas, os 4 primeiros versículos desse texto, Salmo 19, nós vamos ler juntos, de 1 a 4, nós vamos ler juntos este Salmo, que nos diz a palavra de Deus, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Vamos ler a palavra de Deus. Os céus proclamam Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir as e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém. Deus seja o nosso grandioso Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 22 dos nossos hinários, a revelação de Deus. Hino 22 dos nossos hinários, a revelação de Deus.
mais uma vez em oração ao nosso Deus. Eu convido para estar orando neste momento, conduzindo a Deus em oração nesse instante. Nosso irmão Fernandes Gago, vamos orar. Santo Deus, nós louvamos, Senhor, pois criaste todas as coisas, fizeste os céus, a terra, tudo que neles há. Nós louvamos e agradecemos o santo nome do Senhor que revelou a nós, a pessoa do teu Filho, tornando possível conhecer-te. Por isso nós te damos glória, Senhor. O Senhor não nos deixou alheios, mas o Senhor nos instruiu pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas santas instruções. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Te louvamos por todos os teus feitos. Toda a honra, glória e louvor seja dada a ti, Senhor, para sempre. Fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, o autor desta carta, mostrando toda a superioridade do Senhor Jesus Cristo, lembrou aqui um aspecto interessante. Hebreus, capítulo 4, versículo 7, quando nós podemos ler assim: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que sirva para a nossa reflexão. Hoje nós vamos relembrar o episódio com o profeta Elias, que naquele momento tão conflitante da sua vida, ouviu a suave voz do Senhor. E nós, irmãos, temos ouvido a voz de Deus no decorrer de todos os séculos. Deus continua a falar. Deus não está morto. Deus continua a falar em nossos corações. E nós possamos ter a consciência disso, principalmente quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus. Lá está o Senhor falando conosco. Lá está o Senhor com a sua suave voz, nos fortalecendo, nos exortando, nos ensinando a termos plena confiança nele, que governa todas as coisas. Então, se há algo que nós, como igreja, como povo de Deus, nesses tempos, temos passado desapercebido, talvez seja que nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus. Talvez pelos afazeres que temos, talvez pelas preocupações que tomam conta de nossa mente, talvez por tantos compromissos que nós assim até temos, mas Deus, ele fala. Deus está falando. Nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor e observar esse trecho da palavra de Deus, essa última parte do versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O episódio que é relembrado lá no deserto. Nós possamos estar atentos à voz do Senhor e pedir perdão a Ele, muitas vezes, por não darmos ouvido à sua voz. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez. Vamos passar um tempo de oração, contrição. Vamos confessar a Deus os nossos pecados e dizer, Senhor, perdão. Perdão por tantas vezes que o Senhor falou, mas eu não ouvi. Perdão, Senhor. Faze com que eu ouça a tua voz. Faze com que eu sossegue a minha alma o que o Senhor fala. Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus.
Santo Deus, algo que nós não podemos negar é que, em muitos momentos, nós não temos ouvido a tua voz. Embora o Senhor fale conosco todos os dias, mas tantas coisas têm nos impedido ouvir a tua voz. E rogamos, ó Deus, que tu fazes com que nós paremos e prestemos atenção na tua suave voz. Continua a palavra. Como nós temos precisado, Senhor, ouvir a tua voz. Como a tua igreja, como o teu povo tem precisado ouvir a tua voz. Senhor, dá-nos a consciência de que, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o Senhor está aqui, o Senhor fala e continua a falar. A tua palavra está diante de nós. Senhor, não endureçamos o nosso coração e ouçamos o que o Senhor tem a nos falar. Em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos nos méritos de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo João. João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 27. Essa é uma passagem muito bonita, sublime, do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. João, capítulo 10, versículo 27. A palavra de Deus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É assim que o Espírito Santo trabalha. Se nós ouvimos a voz de Deus, é porque Ele assim o faz que nós ouçamos. Mesmo quando nós não queremos ouvir, por vários motivos que aqui já foram enumerados, sim, Ele continua. Quem nasceu de novo sabe a força e a importância que tem essas palavras de Cristo Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Deus falou. Elias precisava ouvir. E Elias continuou a seguir o Senhor. Havia um grande trabalho, uma grande tarefa a realizar. E nós também continuemos a ouvir a voz de Deus, porque ainda há muito trabalho. Há grandes tarefas para nós realizarmos, para a honra e para a glória do nosso grandioso Senhor. Vamos louvar a esse Deus de glória, esse Deus que fala, esse Deus que continua a nos instruir, esse Deus que tem toda a alegria em falar conosco. Vamos louvar, vamos expressar a nossa fé, dizer a Ele o quanto nós o amamos, dizer a Ele o quanto Ele é importante, dizer a Ele o quanto Ele é Deus, através dos nossos cantos. Quero convidar os irmãos, grupo de louvor, a vir à frente, conduzir a igreja, então, nesse momento de cânticos ao nosso Deus. Nós vamos louvar a Deus. O primeiro canto diz: ao Rei dos Reis, consagra
tudo o que sou. Que bom, né? Se isso fosse verdade, né? Que bom se conseguíssemos consagrar tudo que somos ao nosso Deus. Muitas vezes nos desviamos, né? Muitas vezes fazemos isso no nosso programa. Mas de graça os louvores transbordam os nossos corações, porque mesmo sendo o que somos, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e nos aceita do jeito que somos através do seu Filho Jesus. De gratos louvores transbordam os nossos corações. A honra, a glória, a força, o poder ao nosso Senhor Jesus. Se vocês não se puderem Tudo o que sou, de grato amor.
sinta a tua presença, Senhor. Coração, Senhor. E saiba que onde um ou mais estiver unido em meu nome, eu estarei presente, está na tua palavra, Senhor. Então que todos possam sentir a tua presença, Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está no meio de nós, o Senhor fala conosco através da tua palavra, fala conosco em nossos corações, fala conosco e nos permite falar com toda a autoridade, com todo o poder do universo. O Senhor nos permite
nome de Jesus, nós vamos chegar ao teu trono de graça, mesmo não consagramos tudo que somos, mesmo muitas vezes desagradamos, mas em nome de Jesus, o Senhor nos permite, o Senhor nos dá esse privilégio de falar contigo. Por isso, nós declaramos que somos mais que vencedores. A vitória é daquele que contemplar Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Nós somos mais que vencedores porque nós contemplamos o nome de Jesus. A vitória é daquele que contemplar.
Quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. O versículo é o versículo 9 desse texto. O contexto nós conhecemos, a história nós conhecemos. Vamos relembrar algumas questões aqui, mas apenas vamos ler este versículo. Verso 9, 1 Reis, capítulo 19. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Santo Deus, rogamos a tua direção, Santo Espírito Instrutor, ilumina nossa mente, abra nosso coração, dispõe a nós que assim ouçamos a tua voz, para a glória do teu nome. E
fortifiquemos a nossa confiança. Por servir a um Deus que fala, a um Deus que sempre fala para nós. Assim oramos no nome de Jesus. Que fazes aqui, Elias? Irmãos, a personalidade humana ela sempre foi um grande mistério. É um grande mistério que a ciência, a psicologia tentam com muitos esforços explicar os encontros e desencontros do ser humano consigo mesmo. E de fato é um mistério grandioso. Eu li em certo lugar que você conhecer uma pessoa perigosa, não há uma pessoa mais perigosa, nem mais valente que um general após a primeira batalha perdida. Como também não há um general mais tímido do que um vencedor no dia imediato da vitória. São contrastes da vida, contrastes da personalidade, a mentalidade humana. E é interessante que os evangelhos, ele nos apresenta um homem destemido, um homem sem medo, que viveu solitário, errante pelo deserto, não tinha compromissos com a sociedade daquele dia, a quem chamou de raça de víboras, sem pedir desculpas a quem quer que fosse. E quando foi perguntado a ele quem pensava ele ser em relação a Jesus Cristo, ele assumiu sobre si a profecia de Isaías e disse: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho, endireitai as veredas do Senhor. E quando ele viu Jesus Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse grande homem, profeta, entre o Velho e o Novo Testamento, foi João Batista. Foi ele que falou a Herodes: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes, enfurecido, manda encarcerar João Batista e ele fica no cárcere, preso. E certo dia, ele mandou perguntar a Jesus, por 2 de seus discípulos, pediu para que se perguntasse: pergunta lá se és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Algo inesperável. Como explicar isso? O ser humano, aquele que entendeu o seu chamado, colocou assim, aquele que viu Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas agora na prisão ele está em dúvida. Pergunta para ele, pergunta para Jesus se é ele mesmo o Messias, ou a gente tem que esperar. E com o profeta Elias, está assim mesmo. Depois dele vencer, em nome de Deus, pela força do Senhor, 400 sacerdotes de Baal, ele recebe uma ameaça de morte. E essa ameaça veio de Jezabel, uma idólatra, sem nenhum poder espiritual. E ele então tem medo dessa mulher. E ele foge com grande medo. Ele vai para o deserto, ele vai para as cavernas, ele vai lá no Monte Horebe, naquelas direções. E era o seu dia amargo, era a sua hora de crise, onde ele então vê a presença de Deus, a presença do Senhor na crise humana. E Elias estava passando por esse momento de crise. Foi lá, nesse momento, que ele ouviu a suave voz de Deus. E quando nós relembramos aqui um pouco a história, voltando aqui para os primeiros versículos do capítulo 19, Elias observa aqui uma coisa que nós podemos também observar, que a primeira providência de Deus com respeito a Elias foi despertá-lo à sombra
de uma planta para que ele pudesse se alimentar, porque o Senhor sabia que ele precisava de vigor físico, e a presença do Senhor o acompanhou naquela retirada. Observamos aqui, irmãos, vamos reler alguns versículos que não foi lido ainda, só para a gente recordar um pouco esta história. Então ele foge de Jezabel, e no versículo 4 nós temos assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: paz, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meu pai. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras de brasa e uma botija de água. Viu e bebeu. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come. O caminho que será sobre modo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aí entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus do deserto, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande, forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, a presença de Deus acompanhou Elias naquela retirada. Fez Elias ouvir a voz suave e poderosa do Senhor: levanta, coma, porque o caminho que tens é longo. O alimento era necessário para Elias. Era necessário para a vida orgânica dele. Todos nós precisamos de nos alimentar. E além de ser símbolo também de proteção de Deus. Veja, ele está num lugar ermo. Ele foi alimentado de uma maneira sobrenatural. Isso era símbolo da proteção, do cuidado de Deus. Ele tinha um longo caminho pela frente e precisava alimentar bem o seu corpo para que o espírito também pudesse despertar do seu medo, o medo psicológico que se abateu sobre ele. Ele foge porque ele tem medo. Ele foge porque ele teme o que pode acontecer, as consequências. Não obstante, ele tem enfrentado, em nome de Deus, 400 profetas de Baal. E Deus derrubou cada um deles, mostrando quem é o Senhor. Mas ele foge. É o que eu disse ainda há pouco. O ser humano é um grande mistério. A maneira de pensar do ser humano é um grande mistério. Às vezes nós somos campeões da fé. Estamos no auge da fé. Mas às vezes não passamos de gatinhos manhosos, com medo, acuados em campos. E é assim que se dá com o grande profeta Elias, assim que se deu com o grande profeta João Batista. Naquele momento da cadeia, ele se sente acuado. Aquele que ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora ele pede: vai dizer se é ele mesmo. Se é ele mesmo o Messias. Como isso pode acontecer? São mistérios. Mas não obstante de tudo isso, tem um Deus que nos conhece porque ele nos criou.
para ele não é mistério nenhum. Nós sim, achamos grande mistério. Ninguém pode explicar a mente humana. Não há como. Mas aquele que criou cada ser humano, ele tem explicações e ele sabe lidar, sempre vai assim lidar, porque ele é o Criador. E aqui está Elias. E Deus, então, envia para ele um anjo e desperta o profeta, alimenta o profeta, ele restaura as suas forças. Então ele parte para a sua jornada, porque ainda havia muito trabalho para ser feito. E a batalha que Elias travou contra a idólatra Jezabel, que envolveu até mesmo o rei, na ocasião, o rei Acabe, a batalha que Jezabel e os seus sacerdotes promoveram na vida religiosa do povo do Senhor, nos dias daquele reinado, foi uma grande batalha. Não foi fácil. E Deus sabia disso. Daí o cuidado divino de alimentar Elias como meio de revigoramento. Levanta-o, come, é a voz de Deus. E esse cuidado, Deus nos ensina que aquele a quem ele escolhe, ele preserva, ele cuida. Então, essa história nos mostra isso de forma clara e objetiva. Quem Deus escolhe, ele cuida, ele alimenta, ele sustenta, ele dá vigor, ele dá ânimo. Deus é o Senhor, mas também Deus é Pai, Pai amoroso, de misericórdia. Deus, ele não foi com o seu dedo acusador, Elias, e vexame, Elias. Você não confiou em mim agora, você acaba de enfrentar os seus profetas, agora com uma simples ameaça de uma mulher que não tem poder. Você tem medo dessa mulher? Tem que você está aqui, está escondendo. Mas Deus vai atrás de Elias, porque Deus havia escolhido Elias, e era Elias que tinha muito trabalho a fazer. Então, observamos esse primeiro contato de Deus com Elias. Alimentar este profeta, dar alimento suficiente a ele. Como Deus dizendo, Elias, eu estou com você. Eu estou contigo. Não vou abandoná-lo. Eu ainda vou usá-lo como instrumento de minhas mãos. Você ainda é muito útil para mim. Você vai uma tarefa, você que vai terminar essa tarefa. Eu incumbi você. Embora Elias estava tão confuso, mas Deus estava falando com ele. E é interessante que observamos aqui nessa história também, a voz de Deus falou a Elias em seu esconderijo na caverna. Quando lá na montanha, acabamos de ler o texto aqui, era ventania, era tremor de terra, era tempestade, era fogo, eram recursos divinos, mas ainda não era o Senhor. Ouviu tudo isso, presenciou tudo isso, presenciou todo esse barulho, todo esse ruído, mas ainda não era o Senhor. O Senhor não estava nesses fenômenos naturais. O Senhor não estava no temporal. Mas quando cessou tudo isso, a palavra de Deus nos diz que veio a voz do Senhor, a suave voz de Deus, e disse: que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Então, olha só que interessante, Elias, ele se queixa, ele vai reclamar com Deus. E a primeira queixa de Elias foi exatamente referente à solidão. Lá no finalzinho da segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo reclama também da solidão. Quando ele diz lá, olha, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Ninguém quis defender comigo a minha causa. Se sentiu só, abandonado. E a reclamação de Elias é isso, era referente à sua solidão. Ele diz: só eu fiquei. Procuram tirar a minha vida. Irmãos, a fé, ela é uma virtude que, para ser bem cultivada,
precisa de comunhão. Precisa de comunhão. E não é à toa que lá no Concílio de Nicéia, lá no ano de 350, foi colocado no nosso credo a expressão na comunhão dos santos. Porque a comunhão também é um instrumento de Deus, revigora, dá ânimo. E na luta contra os descaminhos do reino de Acabe, na sua luta contra a bagunça que Jezabel promoveu ali, Elias, ele percorreu muitos caminhos. Muitos caminhos. Foi uma jornada muito longa. Lembra quando caiu a seca punitiva e Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite? Bem na fronteira do país, bem lá. Como se fosse viver lá nos confins. Aí o ribeiro se secou e Elias, então, é enviado a uma pobre viúva, Sidônia, que não tinha nenhum compromisso com o seu povo. O caminho de solidão foi extenso, foi muito extenso. E lhe faltava companhia. Lhe faltava alguém que se aliasse a ele, alguém que, assim, concordava com a sua fé, estivesse ali presente junto com ele. Como se tudo fosse ainda pouco, ele entrou, então, nos recursos aqui com os idólatras sacerdotes de Baal. E vai travar essa longa batalha. Tempo demais para ombros tão marcados com grandes responsabilidades. E assim estava Elias. Mas ele sempre contou com a presença de Deus. Sempre contou com a presença do Senhor. É certo que ele sentiu-se sozinho, estava vazio ali, tudo ao seu redor. Ele sentiu que para ele estava só. Ele reclama: Senhor, eu fiquei só. E agora procuram tirar a minha vida. E veja, ele pensou errado. No seu desespero, no seu temor, nas suas aflições, na sua reclamação, Deus vai consertar isso. E Deus vai mostrar a Elias: você não está sozinho. Isso é fruto do teu medo, da tua desconfiança. Uma hora você estava com pleno vigor de fé, enfrentando 400 profetas. Agora você está fugindo. Um animal amedrontado, fugindo de uma ameaça. E você pensa que está sozinho. Irmãos, observamos também um certo desânimo em Elias, porque para ele, muitos haviam abandonado o caminho de fé. A bagunça que causou Jezabel entre o povo de Deus. E trouxe isso profunda tristeza à alma. Profunda tristeza ao profeta. E ele fugiu. Pensou que essa seria a melhor solução. Vou fugir desses problemas. É como diz o salmista, né? Quem me dera asas como de pomba, voaria, até achar isso. E assim Elias pensava: vou fugir. Estou sozinho nisso. Ninguém mais está comigo. Mas naquele esconderijo não ajudou o profeta a encontrar-se. Daí porque Deus, ao fazer aquela pergunta: o que fazes aqui, Elias? Deus chamou Elias para fora. Elias, sai dessa caverna. Eu vou conversar, vamos conversar. Saia daí, vamos conversar. Porque Deus agora havia de falar com Elias. E era no céu aberto, no descampado, que ele iria falar. Não era lá na caverna, naquele esconderijo, fugindo do mundo, escondendo-se de Deus. Estava o remédio para o seu desconforto, para o seu medo. Mas era a luz do sol, o brilho da relva ali, as luzes das estrelas, e teria de Deus conversar com Elias para curar os seus sustos e retomar Elias a sua missão.
Lembra quando Abraão se mostrou triste, desanimado com o desenrolar da sua vida? Deus disse para Abraão: Abraão, olha para si e conta as estrelas, que você pode contar. E assim Deus, ele chamou Elias para fora e disse-lhe: põe-te neste monte perante o Senhor. E desse modo, meus irmãos, foi a divina presença do Senhor acompanhou Elias em sua retirada do palco das ameaças políticas que ele estava sofrendo. E Deus falou suavemente aos seus ouvidos e ao seu coração, e tanto precisava Elias ouvir aquela voz cordial, aquela voz suave, voz de amor, cheia de graça, de misericórdia, para que assim pudesse fortalecer a sua alma, para que ele pudesse ser revigorado, para que ele pudesse estar ali retirando dele todo aquele espírito confuso, aflito, para renovar o ânimo desse profeta, para que ele pudesse completar a obra de Deus. Então foi assim. Deus vai ao encontro de Elias. Deus alimenta aquele homem primeiro, porque era o que ele mais precisava de alimento. E de alimento. Deus agora também fala diretamente com ele. Elias, sai porque eu escondi ele. Vou falar contigo. Finalmente, irmãos, a voz de Deus caiu no coração de Elias como um lenitivo, um bálsamo numa ferida que estava aberta pela frustração, pelo desapontamento, e Deus assim tratou. E aquela voz veio a levantar o ânimo, veio a fortalecer a sua fé. Naquela noite solitária, naquele dia solitário, para dizer como o salmista: o pranto ele pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E Deus começou ali dizendo que ele não estava tão só como ele lamentava. Elias, você não está só. E Deus falou: Elias, ainda há em Israel 7.000 fiéis que não dobraram joelhos a Baal. Você não está sozinho, Elias. Ainda existe lá em Israel 7.000 pessoas, 7.000 fiéis que não dobraram joelhos a Baal. E isso para mostrar a Elias que a suposta solidão dele e a sua alma fez com que ele se sentisse realmente ali solitário, era para mostrar a ele que era uma questão pessoal. Não falta de irmãos da fé. Elias chegou a pensar: eu estou só. Ninguém mais compartilha a fé. Ninguém mais honra a Deus como eu honro. Mas Deus mostra: não, você não está só. Os que com ele compartilhavam da mesma fé, ainda para serem contados como milhares, a 7.000 fiéis ali, que não se dobraram diante de Baal. Havia ainda reis para que o profeta pudesse ungí-los. Havia ainda outros profetas para serem chamados, chefes para serem incumbidos de grandes tarefas, tarefas difíceis. E o homem com que Deus contava para essas tarefas todas era esse mesmo homem fugitivo, assustado, ameaçado, de uma pobre rainha sem Deus, sem poderes nenhum. Elias não devia ter se escondido nas cavernas, entre as montanhas, quando muito ainda não havia levado. Irmãos, não nos é dado sair do palco antes de descer o pano, antes de terminar tudo. E Elias aprendeu essa lição. Isso Deus deu a entender a Elias, antes de recompensá-lo, tornando para junto de si os carros de Israel. Ainda havia muita tarefa para Elias. Vocês já ouviram falar de John Byron? O
que escreveu, depois da Bíblia, o livro mais vendido do mundo, O Peregrino, John Byrne. Ele foi trancado numa cela. Ele foi prisioneiro ali na Inglaterra. Mas ali ele não se deu por vencido. Ainda ali na cela, ele escreve essa obra, O Peregrino, e fala da suave brisa do país de Beulah. Mesmo atrás das grades, ele via um espírito, as torres da cidade celestial. Era um espírito arejado, ninguém confinava. Ele estava preso fisicamente, mas o seu espírito não. Ele contemplou a beleza da cidade celestial. Nem pode confinar-se a quem como Elias, como vemos aqui, a cada um de nós que contamos com a presença do nosso Deus, a nossa caminhada, irmão. Aqueles que, como nós, fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, não podemos nem nesta vida, nem nos combates da jornada, nem mesmo no trânsito de passagem da morte para a vida do Espírito, deixar-nos ser vencidos pelo desânimo, pelo medo, pela frustração, porque o Senhor, e se assim o fizermos, o Senhor vai falar. O Senhor vai tirar a gente de fora do nosso esconderijo. Talvez seja a sua situação. Talvez você esteja numa caverna agora, acuado com medo de tantas coisas. Mas preste atenção, Deus quer falar. Deus ainda continua a falar. Para que nós possamos vencer os dilemas da vida. Somos complicados? Somos. Há um mistério? Há. Mas Deus nos entende. Ele que nos criou. Ele nos entende. E mais, Ele nos entende de forma coerente, justa. Ele é misericordioso. As tuas misericórdias não têm fim. Quando Jeremias, um outro profeta, exclamou, por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos, não é somente no sentido da morte física, mas também no sentido de sentimentos. As misericórdias de Deus não deixam a gente ser consumido pelo desânimo, pela apatia, pela indiferença. Não deixa, porque o Senhor nos fortalece. Por mais que Elias estivesse nesse momento de conflito na sua vida, Deus chamou Elias novamente. Elias, sai daí, levanta, coma. O que fazes aqui, Elias? Há muito para você fazer ainda. Há reis que você tem de ungir. Há pessoas que você tem de preparar. Há outros profetas para serem chamados. E Elias vai com o ânimo renovado, porque o Senhor o alimentou. Alimentou o seu físico, alimentou a sua alma e lhe encorajou. Irmãos, nós precisamos aprender com essa história que Deus continua a falar conosco. Antes de ver o semblante do nosso Deus refletido em nós, precisamos ainda, enquanto estivermos aqui respirando, Deus está falando conosco. Lembra quando Estevão começa a ser apedrejado? A morte vai se aproximando daquele homem de fé, na sua hora de conflito, na sua dor, na sua aflição, ele ergue os seus olhos para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos. Senhor, recebe o meu espírito. Irmãos, que possamos ter a consciência da voz do Senhor falando conosco. Não vamos nos esconder como Elias. E se pensarmos em esconder, possamos lembrar que Deus está nos chamando para fora. Deus ainda continua dizendo, como diz Abraão: conte as estrelas se você pode contar.
Deus falou a Elias, Elias, saia, coma, se alimenta, sai. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto do seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, ungirás profeta de lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, não se dobraram a barra, e toda a boca, e não beijou. Então, esse é o Deus que cuida e protege. E ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Santo Deus, faz entender-se, cada um de nós, que o Senhor continua a fazer. Nós somos um mistério. É verdade que cada dia nós amanhecemos de uma maneira diferente. Como o nosso humor muda com as circunstâncias, como nós somos, ora, vigorosos na fé e ora somos fracos. Ah, Senhor. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe que nós somos pobres. E o Senhor sabe. E obrigado pelas suas misericórdias, porque quando é assim o Senhor revigora, o Senhor mostra que está. Senhor, ensina a igreja do Senhor, espalhada por toda a redondeza da terra, que ela não está só. Não importa as ameaças, não importa os enfrentamentos, nada é mais poderoso do que o Senhor. O Senhor reina. E o Senhor deixe claro para nós, ó Deus, que o Senhor nos incumbiu de uma tarefa. E é fato, Deus, que enquanto não terminarmos essa tarefa, aqui estaremos. Porque o Senhor assim decidiu fazer. Nos usar para o louvor da tua glória. Estejamos dispostos a ouvir a tua voz e poder dizer como o teu servo disse: Senhor, eis-me. Ah, Deus, continue a falar no nosso coração. Assim oramos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos o cântico tem como título A Suave Voz, Doce Voz do Senhor. Então, minha atitude de oração, Pedro colocou a letra aqui no slide, os irmãos podem acompanhar a letra, mas é um cântico bastante importante, como tem sido importante na minha vida. Eu procurei algum cântico, né, para que expressasse esse momento de compartilhar a palavra de Deus, e esse cântico veio à minha mente. Em breve nós vamos terminar aqui, mas vamos, em atitude de prestar atenção nesse cântico para a honra e para a glória do nosso Deus.
Me traz a paz, tua voz com voz doce, voz do meu amor, do meu libertador. Preciso ou mais um pouco. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Suave voz. Voz que sempre se mostrou audível diante de todo o teu povo. Jesus, o Senhor, disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e seguem ao Senhor.
Deus, dá-nos a certeza, sempre, coloque em nosso coração, que o Senhor fala em todas as circunstâncias da nossa vida. E se estivermos passando por crises, o Senhor está presente, né? Nos fortalecendo, nos abençoando e dando-nos a plena certeza que somos amados por Ti. Obrigado, Senhor, pela vida de meus irmãos e irmãs. E continue a fortalecer. E continue a falar em cada coração. Voz doce voz. Quanto nós precisamos ouvir da Tua voz. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito, estejam convosco, Israel do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus. Agradecemos a Deus. Irmãos, vamos ouvir a voz de Deus que continua a falar e nos animando sempre. Alguns avisos importantes. Há um aviso aí, quem pode dar melhor o aviso aqui, pode dar o aviso, ainda está à disposição ainda os calçados lá, tá? Quando você quer reforçar aí, melhor, quem quiser calçado bonito, irmãos, quem tiver casamento para ir, calçado bonito, tem lá alguma número 35, 36, 37, 38. Depois vai para 40 e 42. Bem menos. 35, 26, 38, tem bastante. 39 não tem. A Sinodal do PH já veio buscar para levar o movimento lá da mão na massa e virar também o filho da nossa irmã Lídia para levar lá para os índios, para a missão. Ele está combinando aí com o nosso irmão prefeito Marcos, e virar também o Hércules, a igreja de Diadema faz um trabalho chamado Projeto Barnabé, para eles fazem marmita para moradores de rua, e parece uma coisa fácil, mas eu me lembro que já estive participando lá, e eles têm que ter 3 provadores para a comida. Então vai fazer a marmita para hoje, por exemplo, vai à tarde, faz a marmita. 3 pessoas da igreja, cadastradas na prefeitura, tem que comer daquela comida. Tem que provar que comeu daquela comida. E aí depois eles saem para distribuir. Se algum morador de rua passa mal, tira sangue do morador, sangue dos 3 da igreja compara. Se alguma propriedade compatível, a igreja será processada. Então vejam o risco mesmo que corre de servir, né? Tem que o serviço também tem dificuldade. Mas eles então vêm buscar também os calçados. Esse aqui não vai ter nenhum problema, não vai ter problema. Mas tem algum irmão sério lá para parentes, para a família aí, tem uns ali sim, depois do mais outro aviso, irmão? Não dá para falar bem. Dá para ouvir, né? O som, câmera, dá para ouvir, né? Oi? Agradecer, todos chegaram, foram, conseguiram de alguma forma o dia de hoje foi uma bênção, né? Um dia muito cansativo, mas a gente pode olhar todos para o Senhor a cada minuto de uma vida. Foi uma bênção, glória a Deus por isso, né? Amém. E há sempre essa disposição de servir a Deus. Quanto ele deve ser amado, a gente agradece a nossa carteira, né? Na comunidade de Lopes, muito trabalho a ser. E agradeço o envolvimento dos jovens da igreja, envolvidos ali, engajados ali, Deus continue abençoando. Agradeço também pela assembleia que tivemos hoje, pela manhã,
transcorreu na formalidade, a honra, a glória do nosso grandioso Deus. Aí vários desafios. Irmão, na última sexta-feira do mês, e a minha vida, a última sexta-feira do mês é 29, é isso? 28? Eu gostaria de fazer um desafio. Mas é um desafio que, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu penso que esse desafio não tem conotação política. Tá? Não há conotação política. Tire isso também. Mas eu quero colocar na igreja para nós estarmos aqui no dia 28 em oração. Nossa nação, nossa pátria, e tudo que está a atmosfera envolvendo. Tá? Nós estaremos aqui intercedendo para A, para B, para C, para D, estaremos intercedendo para a nossa nação, para o nosso país. E nesse momento bastante. Então, eu gostaria de desafiar você, irmão e irmã, para nós passarmos um momento de oração. Darmos da nação, para todas as autoridades constituídas, aquelas que já foram eleitas, os deputados, os senadores, cada um que foi eleito, foi Deus que permitiu eles estarem lá. Deus espera que o seu povo interceda pelas autoridades. Sejam elas autoridades justas ou não, isso independe. Sejam elas favoráveis à permissão ou não. A palavra de Deus sempre deixou política, partido, por ninguém. A nossa estada aqui é diante de Deus, o povo da fé, para interceder ao Senhor. Tão somente nesse momento importante. Então, Marcos, se você quiser vir, dia 28, a partir das 9 horas, nós estaremos aqui em oração, até o horário que Deus permitiu ficarmos aqui sim uma vigília, em oração. Então, eu convido você, convoco você, quiser vir, vamos orar, vamos interceder a vir também na quarta-feira, quiser vir também na sexta-feira, temos as nossas reuniões na igreja, com a sua presença do irmão. Continue em oração pelos irmãos, e sabendo da paz que está melhorando, graças a Deus. Então, continue a orar também pela amiga, de novo, aquele que caída lá, não essa dizendo lá, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Continue a oração das irmãs, ao seu irmão Fátima, né? Na oração. Deus continue guardando cada Deus.